Oi pessoal, hoje eu vou fazer um pão de hambúrguer caseiro e eu vou usar uma xícara de água. Essa água eu dei uma amornada nela e aí eu vou colocar um pouco da água no meu fermento. O fermento eu tô usando 2 pacotinhos de 10 gramas, então são 20 gramas de fermento biológico seco. E aí eu hidratei o fermento e o restante da água eu vou colocar no liquidificador. Porque para fazer esse pão eu vou usar a cenoura. Então vai ser um pão de cenoura para hambúrguer. Então eu pico a cenoura toda em rodelas. Eu peguei 2 cenouras médias, sem casca, né? Tirei a casca e coloquei tudo no liquidificador. E eu vou colocar nesse pão também, eu vou colocar nata. Então eu tenho 2 xícaras de nata. Esse potinho que eu fui guardando a nata nesse potinho, então esse potinho dá 1 xícara, então eu vou usar 2 xícaras. E 4 colheres de açúcar. Também vou usar 2 ovos. Então, coloquei no liquidificador os ovos também e vou colocar 1 colherinha café de sal. E vou juntar com a nata. Bati tudo no liquidificador. E agora estou colocando em um bowl ou tigela. E agora eu coloco 2 colheres bem cheias de leite em pó. E agora eu coloco o fermento que eu deixei reservado. Enquanto eu preparava os outros ingredientes, o fermento já fermentou. Então, ele virou uma pastinha. E aí eu junto com o pão, que ajuda o pão a crescer melhor. E agora eu vou colocar a farinha. A farinha pode pegar 1 quilo ou um pouco mais de 1 quilo, 1,5 quilo, porque eu coloco a farinha aos poucos, porque tem a nata, a cenoura e até o tamanho dos ovos pode interferir na massa. Então, o importante é o massa. Mas eu gastei mais ou menos 1 quilo de farinha. E aí eu vou amassando, misturei tudo. E aí você pode colocar numa mesa, eu coloquei aqui numa tábua de carne. E aí eu vou amassar e alisando a massa e colocando farinha até a massa desgrudar das mãos. Essa massa ela não fica mesmo firme porque ela vai crescendo, ela cresce o tempo todo. Então a gente coloca a farinha até ela tá desgrudando das mãos, mas ela fica bem molinha mesmo, bem macia. Aí vai colocando dos lados, com cuidado para não endurecer muito. Então tem que ser bem pouquinho mesmo. E a minha massa tá pronta. E aí ficou assim, bem lisinha.
E agora eu vou cortar ela com uma faquinha. E já vou colocar na assadeira de uma vez. Eu já faço as bolinhas e coloco de uma vez na assadeira e vou deixar a massa crescer. Você pode deixar a massa crescer por 40 minutos ou deixar ela crescer até meia hora. E aí você pode começar a pincelar os pães, que é isso que eu vou fazer. E aí eu pego uma bolinha de massa e vou puxando a massa para baixo, para a massa ficar certinha em cima. Então eu peguei um pedaço muito grande e aí, para esse tamanho de massa, ela vai crescer e vai ficar um pão grande, vai ficar aquele pão de hambúrguer grande, mais ou menos no tamanho da padaria. E aí eu vou fazer todos, né? Essa assadeira dá para seis pãezinhos desse. E aí eu vou colocando com espaço. Dependendo do espaço, o pão vai ficar todo certinho, redondinho. Se deixar pouco espaço, ele vai grudar um no outro. E aí ele pode ficar, não vai ficar tão redondinho, né? Ele pode ficar um pouco quadrado. E aí eu coloquei só 6 nessa assadeira grande, com um espaço bem grande para ele ficar bem redondinho. E aí o pão, ele cresceu, então ele cresceu bastante, ficou bem redondinho. Embaixo não precisa se preocupar, alisa por cima e não precisa se preocupar embaixo, porque ele cresce e ele mesmo se ajusta. E aí pincela, eu peguei 2 gemas de ovos, pincela com cuidado, porque se mexer com a massa, o pão pode murchar e aí ele pode crescer pouco. Então agora ele já cresceu, a massa não pode murchar, que ele vai ficar mais ou menos desse tamanho. Agora ele não vai crescer muito mais não. E aí eu pincelo todos os pãezinhos, levo pro forno já quente. Então deixo o forno ligado já para ficar bem quente. E pronto, eu já retirei do forno, já estão assados os meus pães. E agora eu vou fazer o hambúrguer para vocês verem como ficou o hambúrguer, como fica bonito esse hambúrguer. Olha só, o hambúrguer tá pronto. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. E agora eu vou comer o meu hambúrguer, que está muito bonito. Tchau, até o próximo vídeo.